Yeah. Olá, pessoal. Então, vamos dar aqui sequência à nossa aula sobre função π. Dessa vez, vamos aprender sobre função π composto. Como é que se usa a função π de modo composto? É um π dentro de outro. Por exemplo, observe na prática como é que eu vou fazer isso. Eu tenho aqui a tabela com o nome dos alunos e as suas notas. E aqui em status, eu quero saber se esse aluno ele foi aprovado, reprovado ou ficou em recuperação. Para isso, eu tenho que usar um se dentro do outro. Como é que eu faço isso? Para isso, entenda aqui as notas que nós vamos precisar se basear no uso desse se. Aqui, por exemplo, ó, se o total da nota do aluno for maior ou igual a 60, então ele será aprovado. Vai ser obtido aqui o resultado de aprovado. Se for menor de que 40, então ele vai direto para reprovado. E se for, então, diferente, de menor de que 40 e menor de que 60, então está ali entre o 40 e o 60. Então, esse aluno ele vai ficar em recuperação. Então, veja que é preciso entender os argumentos, é preciso entender o teste lógico. Aí, na prática, eu vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, vamos colocar a função se. Então, se, preste atenção bem direitinho, abriu o parênteses, se essa nota, que é 4, ela for maior ou igual a 60, então eu quero que o Excel traga para mim aprovado. Então, perceba que eu vou escrever tudo direitinho para não dar erro. Então, perceba aí, ó, maior ou igual a 60, aprovado. Caso contrário, agora eu vou usar o outro argumento. É aí onde eu entro com outro se, porque vai ter o próximo se com dois argumentos, que é reprovado e recuperação. Então, para isso, eu tenho que entrar com outro se. Mas se a nota que é 4, né? Se abrir aqui o outro se, é 4. Dessa vez, se for menor que 40, aí eu quero que o Excel escreva para mim reprovado. Eu escrevi aqui reprovado. Caso contrário, aí vem o último argumento. Caso contrário, recuperação. Ou seja, se ele estiver entre 4 e 6, então ele vai fazer recuperação. Menos de 40, reprovado. Entre 40 e 60, recuperação. E maior ou igual 60, como eu coloquei aqui no primeiro argumento, aprovado. Então, vamos fechar o parênteses. Veja que quando eu fechei aqui o parênteses, ele ficou vermelhinho, ó. E aqui tem outro parênteses vermelhinho. Então, eu fechei esse parênteses. Mas lembra-se que eu abri o primeiro parênteses aqui do primeiro se. Para isso, eu tenho que fechar ele também. Se eu não fechar, dá errado. Então, perceba como ficou aqui a função. Olhe bem direitinho que eu usei 3 argumentos: aprovado, reprovado e recuperação. Por isso que só conseguimos fazer isso com um se composto. Quando eu apertar Enter, então veja que me deu o resultado aqui de reprovado, porque 33 menor do que 40. Arrastando para baixo, eu vou obter os outros valores também. Quando eu arrasto, aí sim, perceba que um ficou em recuperação, 50, porque ficou entre 40 e 60. Outro recuperação aqui,
47 ficou entre 40 e 60, e os acima de 60 aprovado. Então, perceba que o resultado foi obtido de maneira exata. Então, por isso que é importante você cada vez mais se aprofundar no uso da função se, porque é uma das funções mais usadas no Excel. E na próxima aula ainda vamos ter mais exemplos. Então, espero você na próxima aula.